para a igreja. Né? Todo recurso que entrar é tudo para a igreja. Para poder nós mantermos o aluguel dessa casa paga, para poder todos os sábados a gente está fazendo a obra, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Todos os sábados está vindo o nosso irmão para tomar banho, para trocar de roupa, para comer uma comidinha quente. Isso são todas as igrejas que hoje em dia se investem nesse trabalho, né? Mas nós, quando o Senhor nos der corpo de vida, quando o Senhor nos der o privilégio de estar nessa casa, neste lugar, é esse trabalho que nós vamos fazer. Amém? Para poder estar abençoando os nossos irmãos. O Senhor não morreu só por nós, morreu por todos. Senhor, em nome de Jesus, ele viu teu filho, Pai, usa ele da maneira e da forma que o Senhor quer, Senhor. Senhor, quando ele estiver, Senhor, neste lugar, falando do Senhor, declarando a tua palavra, Pai, visita os dele, Pai. Guarda a esposa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixa que nada aconteça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida dela, Pai. Coloca um escudo protegendo ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, agora ele vai ser canal de bênção para este lugar, Senhor, em nome de Jesus. Graças a paz, igreja. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Motivo de alegria estar aqui no dia de hoje para, juntamente com a igreja, cultuar, escutar a mensagem de Cristo e manter a comunhão, como diz a palavra do Senhor, com bom e com suave, que os irmãos tenham união. Estava em casa e eu falei, Jesus, eu já preguei sobre as 3 pedras removidas, eu já preguei sobre o que está escrito, Santa Ceia, e eu disse, qual vai ser a mensagem, Jesus? Porque eu não escolho por mim, eu escolho quando Deus ele fala, vai pregar isso, vai trazer isso. E o Senhor tocou meu coração em trazer uma mensagem que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 8. Hoje eu vou estar trazendo sobre a porta. Glórias a Deus. Trago a paz da minha esposa, não pôde estar vindo comigo. Está enferma. E aí eu pensei, eu cuido do meu avô, cuido da minha mãe, cuido da minha esposa. E Deus cuida de mim. Que coisa linda, né? Ontem eu estava ruim, a sinusite atacou, esse tempo é ruim também para quem tem sinusite, rinite, tudo com it, né? E aí eu falei, Jesus, hoje eu vou ficar em casa, não tem agenda, vou descansar, vou ler um pouco, editar alguns vídeos. Do nada um pastor me liga desesperado, falou, pastor, o pastor que ia pregar cancelou, é festividade, e eu não tenho pregador para colocar lá, os pregadores estão pedindo valores altos. Falei, pastor, se o senhor vir me pegar, me levar e me trazer, eu vou de graça. Me trouxe, me pegou na porta, me levou e me trouxe. Aí eu falei, a igreja não é onde? A igreja é dentro da comunidade. Eu falei, maravilha, é o que eu mais gosto. Mas era dentro mesmo, na Itaquá, Vila Sônia, dentro mesmo, na boca mesmo. Deixamos uma mensagem lá, a igreja cheia, e a bênção foi grande. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 8, vai dizer assim, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Isso diz o que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus, e não são,
Mas mantém, eis que fareis que ele venha e adore se prostrando aos pés, e que saiba que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do Deus Todo-Poderoso. Repito, ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz, se assente. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida, aonde Deus revela a sua magnitude, a sua soberania, as cartas que foram entregues pelo mensageiro da parte do Senhor às 7 igrejas. Para que todos venham entender esse texto, eu vou dar uma breve explicação de quem escreveu, como foi escrita, onde foi escrita. Jesus, ele escolheu 12 discípulos. Dos 12, ele sempre andava com 3, Pedro, Tiago e João. Mas somente um tinha mais intimidade com Jesus, que era João. João foi o último apóstolo a morrer, morte natural. Sendo que levantou-se um imperador por nome de Dionísio, segundo os historiadores. Dionísio, ele queria ser adorado, queria adoração para si. E ele via que João pregava o evangelho de Cristo dizendo que Cristo era rei. E Dionísio não queria que existisse outro rei a não ser ele. Então ele pega e prende a João. No meio da praça ele coloca um tacho de óleo e agora chama o povo para a praça e fala: agora eu vou matar aquele que diz que existe um rei dos judeus. Joga João dentro do tacho de óleo para que venha morrer, para que venha queimar vivo, para que venha torrar vivo. Mas aquilo que era quente se torna frio e nada acontece com João. Para que ele não se tornasse um mártir, pegaram João e levaram para a ilha de Patmos, que ficasse preso, exilado, num lugar onde ninguém tinha acesso a não ser Roma. Para que chegasse lá, tinha que pegar uma embarcação, aonde os navegantes e quem estava navegando estivesse que descer a galé. Para quem estivesse remando, ou os remadores, eles ficavam mais baixo do navio. E quando eles chegavam lá embaixo, eles tinham que remar. Remando, 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 sem parar. Eu creio que eu já disse isso, que todos que estavam sobre a galé eram pessoas que eram condenadas, ou pessoas que deviam ao subsídio e teriam que pagar até quitar a sua dívida, depois era solto. Então, quando chegaram até a ilha de Patmos, colocaram João lá, mas deram livre acesso para ele ter acesso a livros, mas não para ter acesso a pessoas. Só que enquanto ele está lá, ele vai ter a visão de um anjo que chega até ele. E esse anjo vai lhe mostrar as coisas que Deus tem para ele, para que venha trazer para o povo. E aí o anjo diz: escreve as cartas. Foram 7 igrejas, 7 cartas. Cada igreja tinha uma sintonia diferente, cada igreja tinha um pensamento diferente, cada igreja tinha um jeito diferente. A primeira carta foi escrita à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é aquela igreja que abandonou o primeiro amor. Eu estava com Cristo, mas abandonou o primeiro amor, não orava mais, não buscava mais, não queria mais contato com Cristo. A segunda carta foi escrita, a carta a Esmirna. E Esmirna era uma igreja que era perseguida, sofredora, mas ao mesmo tempo estava com Cristo,
mas se desviava de Deus e se apegava ao mal. A terceira carta foi escrita para a igreja de Pérgamo, que era compromissada com as coisas do mundo e com as falsas doutrinas. Porque não adianta eu estar dentro da igreja, mas estar com falsas doutrinas e apegado às coisas do mundo. Eu tenho que me afastar do mundo, porque eu não sou mais do mundo. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele morava na Babilônia, estava na Babilônia, mas não pertencia à Babilônia. É a mesma coisa eu dizer, eu estou na Babilônia, mas não faço parte da Babilônia. Estou na Babilônia, mas não faço parte do manjar da Babilônia. Eu posso estar na Babilônia, mas não nasci na Babilônia. A quarta carta é escrita para Tiatira. Repita comigo, Tiatira. A carta Tiatira foi bem escrita assim: para os falsos ensinamentos ou as falsas doutrinas que hoje em dia existem. Igrejas que se levantam dizendo que tudo pode, que nada é pecado, que você pode fazer e não tem nada a ver, que você vai ser salvo mesmo assim. É a mesma coisa que alguém dizer, como está escrito em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu posso pecar, que Jesus vai me perdoar. Eu posso errar, que Jesus vai me perdoar. Só que você esquece de ler a parte B, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. Se eu ando com o Espírito Santo, ele me diz que não pode fazer e eu não faço, que está errado e eu não faço. Mas quem gosta de burlar ou pular esses versículos é quem gosta de fazer coisa errada, que não tem nada a ver. Não tem problema não. Isso aconteceu em Tiatira. A quinta carta que é escrita para Sardes, é uma igreja que parece que está viva. Você já viu uma igreja assim? Você já viu um crente assim? Parece que está vivo, mas está morto. Glorifica, louva, exalta, pula, rodopeia, mas está morta. Você pensa que é uma pessoa bem, a vida está bem, mas por dentro está morta, é um sepulcro caiado. É igual Sardes. Parece que está viva, mas está morta. A sétima carta, eu vou deixar a sexta para o final. Sétima carta é a carta a Laodiceia. É uma igreja que nem morna, que nem fria e nem quente é. É uma igreja que é morna. Porque o texto vai dizer que existia 2 dutos. Um duto que vinha com água fria e um que vinha com água quente. E no meio do caminho elas se cruzavam e vinham com água morna e com resíduo, a qual o mal bater ao estômago dava ânsia de vômito. Eu creio que todo mundo aqui já bebeu água morna, na correria, pegou aquela água na torneira e bateu, aí deu aquele revertério no estômago, sabe? Aí pensa uma água morna com resíduo, e quando você bebe, dá vontade de vomitar. Era o que Jesus estava querendo que João escrevesse. Diga para esta igreja, se você fosse fria ou quente, tudo bem, mas como és morna, vomitar-te-ei. Não te aceitarei. Porque a pessoa, quando ela é morna, ela nem na igreja ou nem fora da igreja ela está. Ela está em meio termo. Sabe aquela pessoa que está na janela, olha para o culto e presta atenção também no mundo? É igual o Eutico quando está na janela e ele presta atenção no culto, mas ao mesmo tempo ele está vendo o que está acontecendo lá fora. Só que se você for pegar o texto de Eutico, o texto de Eutico vai dizer que a casa ou o templo ou a igreja era toda iluminada. Aquele tempo era lamparina, não era lâmpadas comum. Lamparina com pavio solta resíduo. Quem aqui já participou de fogueira? Agora é tempo de festa junina, né? Fogueira, quando você fica muito tempo, você respira fumaça, você sente vontade até mesmo de desmaiar, começa a perder a consciência. Agora pensa um local todo iluminado e só tem uma janela para sair aquela fumaça. E quem está na janela? Eutico. Quem está respirando a fumaça? Eutico. E quem está perdendo a consciência e cai lá fora e morre? Eutico. Aí Paulo está pregando, alguém desce e fala, Paulo, continua o culto, porque Eutico morreu, não tem mais o que fazer. Só que Paulo não se preocupa com o culto. Não quer saber de foto no cartaz.
Ele desce do terceiro andar, abraça quem está caído, ora, ressuscita e leva de volta para o culto, porque o culto não terminou. Porque fácil é dar razão para quem está em cima. Difícil é dar razão para quem está caído lá embaixo. Difícil é dar razão para quem um dia cai. Todo mundo quer aplaudir quem está lá em cima, todo mundo quer dar um braço quem está lá em cima, tirar foto com quem está lá em cima. Mas quem está caído lá embaixo e morto, é difícil alguém descer para orar, para abraçar, para estender a mão. Bem verdade que Eutico não estava em meio termo, mas ele estava no lugar errado, no momento errado. Só que Paulo estava no ambiente. Paulo olhou e falou: a morte não vai vencer aqui. A morte não vai prevalecer aqui. A morte não vai ficar aqui. Porque bem verdade é, eu não sei se eu disse isso aqui semana passada, quando Jesus ele ressuscitou e a pedra foi removida, Jesus ele poderia muito bem atravessar a parede e aparecer aos discípulos, sim ou não? Ele é Cristo, ele é Deus. Mas por que a pedra foi removida? Para demonstrar que ele não está mais ali. Para demonstrar que ele já ressuscitou. Porque se alguém chega e vê a pedra fechada, o sepulcro fechado, vão dizer, está morto. E quem apareceu foi um vulto. Não, mas a pedra está removida, não tem ninguém mais no túmulo, ele ressuscitou. Escute, a sexta carta, ela me intriga, porque é uma igreja que não tem problema, é uma igreja que não tem falha, é uma igreja que não tem nenhum problema, ou nenhuma falha, ou nenhuma ocasião. É a sexta carta que nós lemos a Filadélfia. Filadélfia é uma das igrejas, ou a igreja mais jovem da época, entre as 7 igrejas, fundada por colonos de Pérgamo, sobre o reinado do imperador Átono em 159 depois de Cristo, antes de Cristo. Situada no lugar estratégico, na principal rota do imperador ou do Império de Roma para o Oriente, conhecido como a Porta Oriental ou a Porta do Oriente, conhecida também como a Pequena Atenas, por causa dos templos que tinha lá a deusa Atena. A cidade era uma cidade de oportunidades. Repito, a cidade de Filadélfia é uma cidade de oportunidades. John Stott, ele vai dizer bem assim, ele vai comentar em um dos seus livros, vai dizer que essa cidade era uma cidade conhecida por tremores e terremotos. Quando a cidade de Sardes começa a ter tremores, atinge a Filadélfia. E ao atingir Filadélfia, ela foi conhecida pelos tremores, grandes tremores que devastam todas as cidades. Em 17 depois de Cristo, muitos que estavam ali estavam vivos, mas os que ficavam vivos começaram a continuar sua própria vida. Bem verdade que quando Átono começa a ver que a cidade ela começa a crescer, ele batiza, ele dá um nome a essa cidade por nome de Filadélfia. Até no entanto não tinha o nome Filadélfia. Quem dá o nome é Átono, o imperador, naquele tempo, naquela hora. E ele vai dar esse nome porque ele amava o seu irmão, Armenes. Ele amava tanto o seu irmão que ele dá o nome de Filadélfia, o Filadélfios, que quer dizer amor ao próprio irmão, ou quer dizer amor ao irmão. Então quer dizer que é uma igreja que tem um nome traduzido para o amor, regido para o amor, ou quer dizer, aquele que ama o seu próprio irmão, dá o nome de Filadélfia. Filadélfia ainda existe no dia de hoje. Essa igreja, essa cidade, ainda existe no dia de hoje, mas com o nome turco. Esse nome significa Alazeir. Se você for pegar o mapa geográfico e você achar a cidade por nome de Alazeir, é Filadélfia. Só mudou o nome, mas o ambiente é o mesmo. Só mudou o nome, mas a região é a mesma. Só mudou o nome, mas o local é o mesmo.
Bem verdade que quando Filadélfia ficou conhecida pela perseguição, Filadélfia também começou a ter templos a um deus por nome de Dionísio, o deus do vinho, aquele que trazia bebida. Filadélfia era uma cidade pequena, jovem, porém bem estruturada, aonde todos queriam estar porque era uma rota de oportunidades. Ela estava próximo de outras igrejas, como Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Laodiceia, mas não se contaminava com elas. Ela estava de frente com quem estava pensando que está vivo, mas estava morto, mas não se contaminava. Ela estava de frente com uma igreja que adorava a prostituição, mas não se contaminava. Ela estava de frente com uma igreja que gostava de falsas doutrinas, mas não se contaminava. E se você for ver o texto, na realidade você vai ver que o Senhor manda escrever bem assim: eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus, ele mostra para João que esse texto, que essa carta, não é somente uma carta a uma igreja, mas a nossa igreja no dia de hoje. Mas a nossa igreja que está vivendo no dia de hoje, sendo perseguida, com luta, com prova, com dificuldade. E aí o Senhor fala: eu conheço você, eu sei as tuas obras, eu sei o que você faz, eu sei as tuas lutas, eu sei as tuas perseguições, mas eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta. Olha que o texto ele deixa bem claro no versículo de número 7. E ao anjo da igreja, espera aí, pastor, o texto está tendo uma divergência? Não, bem que as 7 cartas foi escrita para os anjos. Repito, as 7 cartas foram escritas para os 7 anjos da igreja, aos pastores das igrejas, porque a igreja é o espelho do... A igreja é espelho do pastor. O que o pastor faz, a igreja... Por isso que a carta vem primeiro ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto que é santo e verdadeiro, aqui tem a chave de Davi. Abre, ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Aí eu vou lá no livro de Isaías, capítulo 22, verso 22, que diz que um homem tinha chave, portador, tinha autorização, que dava autorização para que chegasse até o rei, aos bens do rei, ao tesouro do rei, mas porém o orgulho tomou conta dele. E ele foi destituído do seu cargo e foi colocado outro que tinha mais responsabilidade. Aí disse bem assim: eis que você tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e ela está colocada sobre os seus ombros. Vamos mais a fundo no texto, eu gosto de permear. A chave está sobre o ombro, e sobre o ombro vai ficar. Somente ele pode pegar para ter acesso e para dar liberação a alguém chegar até o rei e ao tesouro do rei. Só que eu também entendo que aquilo que vai no ombro é aquilo que traz a presença. No livro de Êxodo, Deus chama Moisés e fala: Moisés, monta para mim uma arca, faz um caixote de madeira de cetim, cobre com ouro por dentro e depois por fora, porque Deus começa primeiro a trabalhar por dentro, para depois Deus começar a trabalhar por fora. Primeiro Deus trabalha no caráter, para depois Deus trabalhar na aparência. Eu digo no chassis, a minha até hoje não melhorou, mas por dentro está bem bela e linda. Aí ele cobre de ouro, coloca 2 argolas, 2 bastão, e aquela arca está dentro tem um propiciatório em cima, e dentro tem o maná, tem as tábuas, tem um cajado. Só que só era levada aquela arca
em cima do ombro dos levitas. Não poderia levar de outro jeito. Davi tentou levar em carroças de boi. E o que aconteceu? Houve morte. Porque a presença não se leva de qualquer jeito. O texto lá em Levítico está dizendo que se levasse a arca, tinha que dar 6 passos, sacrificar, 6 passos, sacrificar, 6 passos, sacrificar, até chegar no ambiente. Aí o texto que nós vamos ver lá em Êxodo vai dizer que esta arca colocasse sobre os ombros do levita, o sacerdote na frente, e os tocadores, e iam buzinando, tocando pífaros, tocando tambores, os pandeiros e os chacoalhos. Olha o que o texto vai dizer, que a arca só poderia ser levada no ombro quando estivesse precisando de auxílio de Deus, ou quando fosse o tabernáculo móvel, movido de um local para o outro. Antes disso, não poderia mexer nela. Então quer dizer, o que vai no ombro também é a arca de Deus. A arca de Deus, a chave. E uma coisa que me chama a atenção, e eu preguei sobre isso ontem no congresso, é que Jesus, quando foi levado para a cruz do Calvário, no caminho, era um caminho tortuoso e um caminho que durava aproximadamente 20 minutos para caminhar. A via dolorosa durou 3 horas de caminhada. 3 horas caminhando e sofrendo, xingando. O povo xingava. Quem xingava é quem era da parte dele. Quem batia era quem era parente dele. É quem era da mesma linhagem. Porque quem vai xingar, quem vai fazer, quem vai cuspir na nossa cara, não é quem é de fora. Jesus está na via dolorosa, 3 horas para chegar até Gólgota. Só que o que ele está levando nas costas é o quê? Patíbulo. É aquela parte transversal. Nas costas ele vai levando, só que uma hora ele joga no ombro e ele cai. E ele vai pedir ajuda, ninguém vem. Aí pegaram o Sinério. Vem. Não, mas eu estou todo branquinho. Venha você mesmo. A veste dele estava tão branca que ele tinha que ir para o templo, fazer sacrifício, levar para dentro de casa a sua vestimenta salpicada pelo sacrifício que era feito no templo. Se ele chegasse no templo com as vestiduras sujas, ele não entrava. Porque lá dentro fazia o sacrifício, pegava o sangue do sacrifício e o sacerdote ele lançava. E aonde pegasse na roupa, era onde ia ser o perdão dos pecados dele e da família. Só que quem está levando Jesus está todo ensanguentado, sim ou não? A minha roupa está branca. Imagine aí você, a minha roupa está branca. Eu vou pegar em Jesus e levantar ele para levar o patíbulo, ou a cruz. Então o sangue que está nele vai salpicar na minha... Só que o texto lá em Isaías diz que ele é o Cordeiro Santo. Então quer dizer que quando ele vai levando, aquilo que era para ter uma gotinha de sangue, está totalmente salpicado de sangue. Aí ele chega dentro de casa e fala para o filho, eu tive uma experiência diferente. Aquele que está lá na cruz, aquele que foi chicoteado, cuspiram, bateram, esbofetearam, foi aquele que eu carreguei, ajudei. E esse sangue não é somente de um cordeiro normal, não. Esse sangue é do cordeiro vivo que morreu e ressuscitará no domingo de manhã. Na sexta o inferno teve festa. No sábado o silêncio tomou conta. Mas no domingo de manhã a pedra foi removida e eu estou vendo alguém gritando, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Então entenda, a Bíblia vai nos dizer que ele tem a chave, o outro carrega sobre os seus ombros a arca, e Jesus carrega sobre os ombros dele a cruz ou patíbulo. Os 3 têm uma só união, porque se você for ver bem, a chave ela tem um formato de uma cruz
E toda chave, quando é colocada dentro de um trinco, ela tem o mesmo formato. E quem é a porta aqui? E para mim entrar de um lado para o outro, atravessar a porta, eu tenho que ter intimidade com quem está lá dentro, sim ou não? Vai doer, mas vai sarar. Eu não entro na casa de alguém se eu não tiver intimidade com quem é o dono da casa. Para mim entrar, eu tenho que bater. Mas se eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, a qualquer momento eu posso ter acesso e entrar, e a qualquer momento eu posso ter acesso e fechar. Note que esse acesso todo mundo aqui tem, mas poucos conseguem usar. E como que eu posso usar isso, pastor? A primeira coisa que Jesus ele deu para nós como explicação e para ter acesso ao céu, que está lá em Apocalipse capítulo 4, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta nos céus. Tem uma porta aberta. Primeiro Deus fala sobre janela, em Gênesis. Agora Jesus está falando sobre uma porta nos céus. E uma voz de trombeta que eu ouvi falar comigo e fala: sobe e vem até. Como é que ele tem acesso a isso? Lá em Mateus está dizendo: se tem alguma coisa, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus em particular. Então quer dizer que para mim ter acesso ao dono da porta, então quer dizer que a chave para abrir a porta é a oração. Então quer dizer que para mim abrir uma porta na minha vida, porta de emprego, porta de saúde, porta financeira, eu não venho recorrer para quem pode me ajudar, não. Eu vou recorrer para quem é o dono do milagre. Eu tenho que orar, porque se eu oro, Deus move, se eu oro, Deus faz, se eu oro, Deus cura, se eu oro, Deus restaura. É a oração. Essa chave que está no versículo 7, ao anjo da igreja que escreve a Filadélfia, ao santo verdadeiro. O que tem a chave de Davi que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre, é a oração. Essa chave é a oração. Porque mesmo quando Jesus estava sobre a cruz do Calvário, ele disse as suas últimas palavras: já está consumado. Que em outras palavras vai dizer Tetelestai, que é uma palavra que dizia bem assim: eu já paguei a tua dívida, eu já quitei o seu problema, tu não deve mais nada para ninguém, tu não deve mais satisfação para Satanás nenhum, eu já paguei, eu já quitei, está livre, vai embora. E eu disse na Santa Ceia, Salmo 22, verso 6, que existia um verme. Quem aqui estava aqui nesse dia? Sabe do verme? Eu falei do verme, vocês lembram mais ou menos do verme? E esse verme, ele se apega a um madeiro. E quando ele se apega ao madeiro, para proteger os seus filhotes, ele solta um líquido vermelho escuro como escarlate, para que ninguém se aproxime dos filhotes. E quando ele lança esse líquido vermelho como escarlate, esse verme ele morre. E sai uma membrana dele branca, alva como a neve. Aí tem um texto que diz: mesmo que os seus pecados sejam como escarlates, serão alva como a neve. Aí vamos para a cruz, e eu já volto aqui no texto. Jesus ele está na cruz, se entrega na cruz, e quando ele está na cruz, o que acontece? Para salvar eu e você, o sangue dele fica sobre madeiro, vermelho como isso, para proteger os seus. E desse sangue que purifica o pecado, se torna algo como? Pronto.
É Jesus sendo revelado por Davi no livro de Salmo 22. É Jesus sendo revelado por Davi no Salmo número 22, verso 6. Eu sou um verme, mas não sou homem. É ele dizendo, eu não sou ninguém, mas eu vou salvar a humanidade. Eu não sou rei, não sou príncipe, mas o que eu sou, mas eu salvo a minha humanidade. Eu salvo os meus pequeninos, porque ele mesmo diz, vinde a mim todos, sem exceção, que estão cansados e oprimidos, e eu vos alivio. Escute, aí o texto, verso 8 vai dizer, eu sei as tuas obras. É ele dizendo, eu conheço você, eu sei o dia que você nasceu, sei quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, sei aonde você mora, sei com quem você fala, e eu conheço os teus problemas, conheço os seus contritos, seu tempo de nervosismo, as suas manias, eu sei tudo. Mas eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, e ninguém, o texto está dizendo que é ninguém, nem quem está na terra, somente Deus que está no céu, ninguém pode fechar. Tendo poucas forças, então o texto quer dizer que você não estava bem até aqui. A igreja de Filadélfia é pequena, é jovem, mas estava fraca. Mas tendo poucas forças, guardou as minhas palavras. Eu não sei como você chegou no dia de hoje, se você chegou forte, se você chegou valente, se você chegou fraco, mas Deus está dizendo, mesmo você tendo poucas forças, e guardaste a minha palavra, eis que diante de ti tem uma porta aberta, e ninguém poderá fechar. E eis que farei os da sinagoga de Satanás. Naquele tempo, nas sinagogas, alguns judeus, o texto diz que se diziam ser judeus. Você já viu isso? Crente que se diz ser crente, mas não é crente? Não, eu sou crente, mas dentro da igreja. Fora da igreja eu não sou mais crente. Meu braço é maior. Minha perna é igual Bruce Lee. Minha língua vai lá embaixo. É crente, mas dentro da sinagoga. Mas quando sai fora da sinagoga não é crente. Aí o texto vai dizer bem assim: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus, cristão, mas não são, eles mentem, está no texto, eles mentem. E ao mentir, é a mesma coisa que eu falar, eu sou crente, mas chega lá e fala, sou crente nada, vou tomar uma. Sou crente nada, eu vou ali na biqueira. Existe isso, pastor? Existe isso, pastor? Infelizmente. Não é escandalizando. Isso já está aberto para todo mundo ver. Há céus abertos. Só que eu não me comparo com ele porque eu não sou dele. Eu vi uma pessoa dizendo para mim um dia, e falando assim, pastor, eu me desviei porque o irmão tal não foi com a minha cara e começou a me excomungar. Pastor, eu me desviei porque o pastor não me dava oportunidade. Pastor, eu me desviei porque eu não quis ficar no grupo das irmãs, no grupo dos varões. Não. Desviou porque quis. Desviou porque já estava querendo se desviar. Eu te provo na Bíblia. O jovem que saiu da casa do seu pai, pegou a sua herança, foi embora, ele voltou dizendo para o pai, pai, eu saí de casa porque as meninas fizeram a minha cabeça. Não. Pai, eu saí de casa porque eu briguei com meu irmão. Não. Pai, eu saí de casa porque eu não gostava do Senhor, não gostava da mãe, não gostava dos empregados. Não. Ele mesmo disse, pai, pequei. Eu que errei. E não quero nem pôr culpa nem no meu irmão, nem na minha mãe, nem nos funcionários, nem na casa, nem ninguém. E nem, inclusive, em Satanás. O erro foi meu mesmo. Eu pequei contra ti, mas eu quero ser um dos seus servos. Aí tem gente que põe desculpa em A, em B, em C.
coloca a desculpa em todo mundo, mas nunca o erro é dele. E isso se torna falta de caráter. Hoje em dia é o que mais está tendo. Se eu quero ser uma pessoa de caráter, eu tenho que ver os meus conceitos. E aonde eu acerto é onde eu erro. Se eu errei, pastor, eu errei. Pastor, eu errei. Estou aqui me desculpando, mas eu quero estar de volta. Eu quero ficar de volta. Eu quero sempre estar de volta. Porque se eu me humilho, eu peço perdão. A primeira coisa que o céu faz é fazer isso aqui, ó. Mão estendida é céus abertos. Mãos estendidas é as bênçãos sobre a casa. Mãos estendidas é milagre, é purificação, é perdão de pecado. Agora, se eu me calo e falo, nunca vou estar errado, é um tipo de pessoa que é ingrata. E eu vou dizer algo aqui, vai até, eu acho que repercutir no vídeo. Todo ingrato tem memória curta. Quem concorda comigo? Todo ingrato tem memória curta. Porque você ajuda. Aí quando você precisa de ajuda, não sei nem quem você é. Não te conheço. Tá, mas faz muito tempo isso aí, né? Eu não posso ajudar, não. Ingrato tem memória curta. Mas uma coisa que eu aprendi é que o mundo dá voltas. E uma coisa que eu aprendi, até minha esposa ficou de boca aberta, eu falei para ela, e ela presenciou, né? Eu sempre ajudo, e assim, eu sou uma pessoa que ajuda e quer pagar, paga, não quiser, não paga, eu também esqueço. Aí a pessoa ficou enrolando 1 ano para pagar. Meu Deus, que luta. Mas quando a pessoa precisou, aí a pessoa pegou, mandou um áudio para mim, me esculachando. Eu falei, rapaz, eu que estou precisando, e a pessoa que pegou emprestado, e eu que estou sendo errado. Eu falei, tá bom, irmão. Aí eu conheço uma coisa conhecido como o jogo de vôlei. Quem aqui conhece vôlei? Aí eu brinquei com ele e falei assim, você joga vôlei? Não, então receba o bloqueio. Simples. Aprenda isso, jovem. Aquele jovenzinho da rede social que fica mandando mensagem, você joga vôlei? Não, então eu recebo o bloqueio. Pum. Pronto. Aí eu fui pregar quinta-feira agora numa igreja e tô subindo a escada da igreja. Quem está atrás de mim? Pai do Senhor, irmão, tudo bom? Minha esposa não entendeu nada. Aí chegamos lá em cima, oramos, virei para ela e falei, te lembra desse tal, tá aqui, ó, olha os prints. É ele? Eu falei, o mundo dá volta, porque o ingrato tem memória curta, mas Deus não esquece. Deus não esquece. O que eu faço aqui, tem uma coisa que diz bem assim, o que você planta, você... Então, tudo que a gente fazemos aqui, a gente vai pagar aqui. Não tem essa, vou pagar na eternidade. Plantou aqui, vai colher aqui. Errou ali, vai. Ou você se humilha, pede perdão, ou o mundo vai dar volta. Aí eu estou vendendo meu material. Quem comprou meu material? Não, ele mandou outra pessoa comprar com o celular dele. Por isso que eu digo, o ingrato tem memória curta. Mas quando a pessoa não tem vergonha na cara... A igreja de Tiatira era uma delas. Seguia falsos ensinamentos, mas tinha dupla personalidades. Numa frente era uma pessoa, por detrás era outra. E nós temos que tomar muito cuidado com pessoas assim. Por isso que eu sempre levo um conselho do meu avô. Me diga com quem tu andas que eu direi. Nunca ande com quem tem menos que você. Sempre ande com quem tem mais que você.
Porque se eu andar com quem tem menos, eu não vou aprender nada. Agora, se eu ando com quem tem mais, eu sempre vou estar crescendo. Aí vamos lá, o texto vai dizer: eis que farei os da sinagoga de Satanás, que se dizem ser judeus, mas não são, eles mentem. Eis que fareis que eles venham e prostrando o adorem aos pés, e saibam que eu te amo. Tu está na luta, tu está na prova, tu está na dificuldade, mas Deus está dizendo: Filadélfia, eu te amo. Mas pastor, tu não sabe a luta, a prova que eu passo dentro da minha casa, no meu emprego, na faculdade, na escola. Mas Jesus está dizendo: eu te amo. Mas pastor, está difícil para mim, eu não sei o que fazer. Mas Jesus está dizendo: eu te amo. Aí o texto diz, eu já vou fechar a mensagem agora: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo. Espera aí, nem eu, nem a pastora, nem os obreiros, nem vocês estão livres de ser tentados. Está no texto. Todos nós vamos ser tentados, mas porque guardamos a palavra da paciência. Porque você já viu uma pessoa quando chega até você com uma barra de chocolate e você está naquela fissura para comer um doce, você fala: miserável. Só que eu tenho paciência. A tentação está ali, mas eu sou paciente. Eu estou com fome, mas eu sou paciente. A barra de chocolate está dentro, mas eu sou paciente. A tentação pode vir, mas seja paciente. E fecha. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do Deus, o nome da cidade do Deus, a nova Jerusalém, que desceu dos céus. O meu Deus também terá o meu novo nome. Quem tem ouvidos? O que o Espírito... Espera aí. Primeira coisa que eu aprendo. São 5 portas e eu entrego o microfone. A primeira porta, Gênesis capítulo 19, verso 1. A porta de Sodoma. Só entra quem quer ficar no pecado. Segunda porta, a porta do passado. Ezequiel 46, verso 9. É pessoas que só vivem de passado, nunca querem regressar para frente. A terceira porta, a porta estreita. Lucas 13, 24. Tem gente que quer entrar pela larga, mas se esquece que o caminho é estreito. A quarta porta, a porta do inferno. Ninguém quer ir, mas muitas pessoas estão condenadas. Mateus 16, verso 18. E a quinta porta, João 10, verso 9, que diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim, e quem entrar por mim, e quem entrar por mim. Vamos ser mais bem claros? Jesus, ele é a porta. Se você entra por ele, nunca mais você vai ter sede. Jesus, ele se encontra com uma samaritana, a samaritana fica abismada. Como é que você pode falar comigo, sendo tu judeus e eu samaritano? Há uma intriga do passado, do templo, quando foi montado, não deixaram nós ajudar, e nós tivemos que montar um templo também para nós em Samaria. Há um templo em Jerusalém e há um templo em Samaria. Vocês adoram em Jerusalém e nós adoramos em Samaria. Esse é o problema, que judeus não falam com samaritano, mas samaritano fala com judeu. Até que no tanto, no meio do caminho, quem ajuda um homem caído, todo ensanguentado, e põe azeite, põe vinho e põe atadura no homem que está caído, e leva para uma estalagem para ficar lá 2 dias, é um samaritano. E quem é o homem que está lá? Judeus. Aí ele pega 2 moedas. Quantas moedas? Ele pega 2 moedas. As 2 moedas pagam 2 diárias. Pastor, eu entendo para mim. Um dia para Deus
É 1000 anos. 2 dias, 2000. Aí aquele samaritano fala, eu vou voltar. E se ficar alguma coisa a mais, quando eu voltar eu acerto. Já se passaram 2000 anos e 26. E Jesus está dizendo, se passar mais alguns anos, se preocupa não, que quando eu voltar eu vou pagar. Mas eu vou resgatar quem está aí, eu vou resgatar quem está aí. Eu vou resgatar! E Jesus está dizendo, isso que eu estou à porta e bato. Posso encerrar a mensagem, pastor? Uma coisa que eu aprendi, eu não sei se eu disse isso aqui, mas tem um vídeo meu que lançaram aí, eu peguei, compartilhei, tá, graças a Deus está bombando. Eu disse que para que você tenha acesso ao outro lado da porta, você tem que bater. Só que quando você chega e a porta está aberta, a primeira coisa que você sente é o aroma, é o cheiro do ambiente. Quem gosta de casa limpa? O aroma ali já, opa! Todo mundo aqui gosta de casa limpa. Você já foi numa casa que o odor é um pouco estranho? Se você sente um odor belo, lindo, cheiroso, gostoso, a primeira coisa que você faz é querer entrar e saber como que é lá dentro. Porque já que o cheiro é gostoso, o ambiente pode ser melhor. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele observa, sente o cheiro. O cheiro é agradável, eu quero entrar para saber como que ele é por dentro. Só que se o cheiro está ruim, a primeira coisa que ele faz é se afastar. Se afasta. E não fica próximo daquele ambiente. Mas se o ambiente está cheiroso, ele fala, eu vou habitar aqui. Eu vou fazer morada. É aqui que eu vou ficar. Porque já que eu tenho acesso à porta, eu entro, habito, transformo e uso como canal para salvar mais vidas. Você é esse canal, você é essa porta, você é esse ambiente, você é esse templo, você é a casa. E Ele quer entrar dentro desta casa e fazer morada. Se põe de pé. Aleluia! Você é templo, você é casa. E se você é templo e você é casa, você tem que deixar Deus trabalhar e deixar o Espírito Santo fluir dentro de você. Você já viu quando você pega uma água com óleo, você quer tirar aquele óleo e não consegue, e quando você coloca sabão, ou você coloca um detergente, o óleo se afasta. Aquele óleo é o pecado. O detergente é o Espírito. Só que para que esse detergente entre dentro e afaste aquilo que é o pecado, alguém tem que pegar e colocar. E o pecado não sai com sopro. O pecado não sai com rodopio. O pecado sai com atitude. Quando eu estava no mundo, quando eu me libertei do mundo, pessoas diziam que falavam para mim, ele não vai sair mais do crack. É o último estágio. O último estágio para um usuário é o crack. E falavam, ele não vai sair. Eu gastava era 300, 400, 500, quase 1000 por semana. Chegava do serviço, já gastava e ia lá, direto lá. E eu estava emagrecendo, e eu falei, eu vou mudar de vida. A primeira coisa que eu fiz é largar tudo. Eu tive que querer largar o pecado. Não foi o pecado que falou, vamos dar um tempo, porque eu acho que eu já fiz mal para você demais. Não, foi eu que quis sair do pecado. Foi eu que quis largar o erro. Foi eu que quis falar, eu não quero mais, eu vou sair, estou fora e pronto. Estou aqui. Vai fazer acho que 11 anos. Para a glória de Deus, Deus transforma. Para a glória de Deus, Deus muda. Mas basta eu e você querer. Feche seus olhos. Alguém vai louvar?
Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. E eles estão aqui, meu Pai, como casa, como templo, como portas. E diante desta porta há uma chave, que é a oração. E cremos, ó Senhor, que nessa noite, ó Pai amado, o Senhor vai fazer-se presente sobre essas vidas. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe a tua casa. Joga por terra todo mal em nome de Jesus. E faça morada na casa deles, faça morada no templo deles. Esta casa é sua, ó Deus. Esta casa é sua, ó Espírito Santo. Faça morada em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra. Depois de uma dessa a gente desperta, né? Nós somos a casa que ele decidiu fazer morada. O inimigo vai tentar todas as maneiras fazer com que nós venhamos, sabe, deixar a casa suja, deixar, sabe, ele habitar. Mas essa noite o Senhor fala para você: estou te dando mais uma oportunidade. Estou te dando mais uma oportunidade de você fazer com que esse ambiente seja limpo nessa noite. Talvez você venha aqui pela primeira vez, talvez você venha aqui pela segunda vez, e o Senhor está te chamando de volta. Sabe quando o pai decide: filho, hoje eu quero entrar, eu quero tirar a bagunça que está aí dentro, eu quero colocar essa bagunça em ordem, eu quero fazer morada dentro de você, não quero mais ser visitante dentro de você, mas eu quero fazer morada dentro de você. Então eu te convido nessa noite, você que quer, sabe, talvez você já sentou na mesa, já participou da mesa, mas nessa noite é diferente. Nessa noite o Senhor incomodou você, falou com você diferente. Então eu convido você, que essa palavra penetrou, e falou para você: você é filho. Você é filho. Vem, volta para a mesa nessa noite. Volta para a mesa de comunhão, mesa de adoração. Então o Senhor te chama de volta. Eu convido você a sair do teu lugar.